Estamos de volta no programa Minha Família é Assim, hoje com o Luciano Bettiati. Ele é consultor dos direitos da criança e do adolescente, falando um tema muito importante, combate ao abuso infantil. Luciano, essa situação do abuso infantil, geralmente nas famílias, esse abuso doméstico fica uma coisa meio velada, né? É difícil as pessoas entrarem nesse assunto, não é verdade? Na verdade, existe um muro de silêncio que cerca a denúncia e a família, talvez, quando descobre, resolve deixar no silêncio da casa, resolver ali mesmo. Isso está errado. Talvez aquela pessoa nunca mais vai abusar daquela criança, mas se ele é um abusador, é um pedófilo, ele tem essa necessidade, ele vai buscar outras vítimas. Então é importante sim romper com o muro de silêncio, como aquela mulher, estamos falando de violência intrafamiliar, a violência que acontece dentro de casa. A mulher que é vítima de violência, ela tem que romper o silêncio próprio e denunciar. Mesmo talvez, um dos maiores impedimentos para que a denúncia aconteça, é quando o abusador, ou aquele que violenta, aquele que agride, é o arrimo da família, é aquele que sustenta a família. Como eu denuncio aquele que traz o sustento para minha casa? Mas é importante romper com o muro de silêncio e fazer a denúncia, acabar com a violência, é importantíssimo. Geralmente a criança, ela de pronto, assim, não chega a mãe e conta o que aconteceu, porque ela tem medo de ser castigada, mas se o pai é um austero, e ela tem vergonha. Mas ter algum sinal que identifique uma criança que sofreu algum tipo de abuso, seja sexual, seja uma violência psicológica, tem algum indício que as mães, os pais, estão vendo aqui, que muitas vezes mandam pergunta para nós, e às vezes é um quadro de uma criança que foi abusada. Tem alguns indícios que a gente pode identificar, um sinal ali que houve algum abuso daquela criança? Os especialistas chegaram a alguns indicadores. Eles só indicam, eles não definem. Então você não pode, a partir do que falar lá, você definir que o teu filho foi abusado sexualmente, de forma alguma. Mas nós temos dois tipos de indicadores. Os indicadores no comportamento são os primeiros que aparecem. Então a criança começa a apresentar distúrbio de sono, ou dorme demais, ou dorme de menos, pesadelos, enfim, distúrbios de sono. A criança apresenta um quadro de autoflagelação, quando ela se autoagride, parece que ela quer se livrar de alguma coisa, então é um indício também, autoflagelação. O comportamento sexual inadequado para a idade, ela começa a ter interesse excessivo por sexo. Toda criança quer saber de sexo, isso é muito comum. Mas quando o interesse é excessivo, quando ela aparece com palavras novas, que não é ali da família, talvez é um indício de que ela pode estar tendo algum contato inadequado com o sexo, antes da hora, né? Regressão de fase, por exemplo, a criança que não chupa mais chupeta volta a chupar, não fazia mais xixi na cama, volta a fazer. Então, é um grupo de indicadores no comportamento. Não definem, mas indicam. E os indicadores físicos, que demoram um pouco para acontecer, mas podem aparecer, a criança com dificuldade de caminhar, né, devido a machucaduras, enfim, lesões, manchas roxas em pescoço, pernas, partes cobertas, dor, coceira nos genitais, corrimentos, e aí tem que ver se o corrimento talvez é uma DST. Se for uma DST, é um indício muito forte. Explica então, para quem está em casa, né, o que é o DST. Uma doença sexualmente transmissível. Então sabemos que a mulher ela tem alguns corrimentos específicos dela, outros são causados por doenças sexualmente transmissíveis. Então se a criança está portando uma DST, uma doença sexualmente transmissível, é bem provável que ela tenha tido algum contato. Talvez aí uma roupa mal lavada, vários fatores podem levar, mas se eu junto vários indicadores, eu tenho um indício forte. E é importante, sim, de novo, eu falo sempre, romper com o muro do silêncio e denunciar mesmo na suspeita. Eu lembro que em Efésios 5, versículo 10, Jesus mesmo fala, né? Não ter cumplicidade com as obras das trevas. Temos que denunciar. Então, romper com as trevas e denunciar. Romper com aquilo que é mal e denunciar. Então, se a própria Bíblia nos diz que temos que denunciar o que é trevas, então, se dentro da minha casa está acontecendo isso, eu tenho obrigação de denunciar. É isso Muito mesmo. bem, estamos conversando com o Luciano, esse assunto tão importante que é o abuso infantil, o combate ao abuso infantil. E graças a Deus o Brasil se levantou, porque antigamente havia como se fosse um pacote turístico, né? Até uma coisa explícita, que se vinha os estrangeiros no pacote incluso já. Sim. As crianças. Isso é real? Isso é real, acontece ainda hoje, principalmente no litoral, nos grandes polos turísticos.
do Iapoque ao Chuí, onde tem turista, vai haver o turismo sexual e a sociedade toda está empenhada em acabar com isso. O Brasil não é lugar de lazer sexual de nem do estrangeiro e nem do brasileiro mesmo. Então, nossa criança e adolescente tem que receber proteção, estamos aí para isso. É obrigação das instituições, do governo, da sociedade, a Canção Nova fazendo o papel dela, estamos enfatizando mais a violência sexual, que é a pior forma de agressão, mas todas as outras violências. Você é vizinho, você tem aí alguém do lado que está causando violência psicológica, está explorando a criança no trabalho infantil, está colocando a criança aí de 8, 9, 10 anos para vender rodinho, maçã, morango pela rua, ou para mendicar mesmo, para pedir, você tem que denunciar. Busca o conselho tutelar da tua cidade, busca a delegacia, a criança que é constantemente agredida fisicamente, a criança que é tirada da escola para o trabalho, enfim, são violências contra a criança e o Brasil tem que se levantar, a igreja tem que se levantar contra toda forma de violência contra a criança e adolescente. Esse é o nosso papel como cidadãos. Que bom. Muito obrigada, Luciano, pela sua participação no nosso programa. É muito bom. É como você falou, a Canção Nova evangeliza, fala de Deus, e esse é um assunto muito importante também para nós comentarmos e para evangelizarmos, né? E você tem um livro também, né, Luciano, que você lançou. Você poderia falar para nós? Este é um livro que fala sobre conselho tutelar. Não é só para os conselhos tutelares. Você pode, se quiser saber como funciona um conselho tutelar, está aqui. Você pode adquirir pelo www.portaldoconselhotutelar.com.br e, inclusive, entrar neste portal e ter outras tantas informações a respeito de violência contra criança e adolescente, inclusive. Eu quero agradecer ao espaço e dizer que é uma alegria, como consultor dos direitos da criança e adolescente, poder estar falando para uma TV que alcança todo o Brasil sobre essa problemática, e eu quero voltar mais vezes. Isso, vai ser uma alegria para nós.